Pessoal, hoje eu separei filmes clássicos desconhecidos nostálgicos. São 20 opções, vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RRB, você está no Clássicos de Hobby Tokyo Joe. Abre o videozinho de hoje, é sobre um homem que retorna a Tóquio pós Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha os negócios no país, teve que meio que fugir de lá por conta da Segunda Guerra. Agora ele está de volta, só que existem várias implicações sociais, os americanos não são vistos mais da mesma forma. Ele vai ter que lidar, que ele quer reabrir um negócio, um bar que ele tinha, ao mesmo tempo em que tenta reconquistar uma antiga paixão, com uma pequena surpresa, né? Porém, nós vamos ter um jogo de espionagem acontecendo, que o personagem se vê em meio, Humphrey Bogart como protagonista, em uma obra menor que exemplifica de uma forma um pouquinho até problemática esse relacionamento Estados Unidos-Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um olhar um tanto quanto prejudicial àquela cultura. Humphrey Bogart, de uma atuação regular, é para quem quer mesmo destrinchar todos os filmes desse grande ator. É considerado uma obra no ar, mas eu acho mais conspiração, temática de guerra, do que propriamente um filme de detetive. Então quer algo diferente do Bogart? Fugindo ali as femme fatales tradicionais, os jogos de enganação. Aqui tem jogo de enganação, mas é mais jogo de conspiração, né? Pode assistir Tokyo Joe. Grito de Vingança, Cry Vengeance, em seu título original. Esse sim, um filme noir tradicional, um jogo de vingança, né? O personagem se envolve na máfia, vai descobrir que era melhor ter levado uma vida mais tranquila, né? Longe daquela área, e vai buscar vingança. Ele está alocado em uma época que os filmes noir estavam em uma derrocada, já perto de seu final, 54, 55, porém, por conta disso, por estar dentro da década de 50, ele consegue ter um pouquinho mais de violência, um pouquinho mais de liberdade em sua história, resultando em uma obra que a gente até se surpreende por estar ali contido dentro de um período clássico. Esse é para quem gosta, para quem ama filme noir, gosta de assistir tudo, simplesmente tudo dentro desse grande subgênero. Subgênero não, gênero. Então assista Cry Vengeance, curtíssimo, não tem ponto de parada, você vai se divertir. As Aventuras de Robin Hood, aventura clássica lá da década de 30, uma das mais populares daquela década, é sobre esse reinado. O rei, meio que ele está ausente, existe um motivo bem peculiar que vocês vão descobrir, é legal descobrir pela primeira vez, e o seu irmão planeja um grande golpe, ele planeja ali se colocar como um tirano. E aí que entra a figura de Robin Hood e as pessoas à margem da sociedade, tentando evitar todo esse cenário catastrófico. Nós vamos ter a popular direção do Michael Curtiz, diretor de Casablanca, dentro da aventura, aquelas cenas que não envelheceram, você até se esquece que está assistindo um filme da década de 30, maravilhosas mesmo, uma época que você tinha liberdade sem tanto cuidado com dublês, com extras, figurantes, era guerra total na aventura. Então bem legal aí, mais longo, um pouquinho mais lento em seu desenrolar de história, mas vale a pena, tanto a história quanto as cenas de aventura são incríveis. A Gardenia Azul, Fritz Lang, Fritz Lang aparece na nossa listinha. Essa é uma obra no ar daquela que a gente ama e bem obscura dentro da filmografia do cineasta alemão. É sobre essa casa, tem três mulheres que moram ali, uma delas tem um relacionamento com um homem que está fora do país, meio que na guerra, e o homem encerra o relacionamento via carta, fala que se apaixonou por outra, ela fica completamente destruída e resolve ter uma noitada, curtir com um encontro romântico, só que é nesse encontro romântico que algo sai de muito errado na casa desse outro rapaz, uma morte acontece e essa jovem se vê implicada em um caso de assassinato. É um jogo de gato e rato entre protagonista, polícia e um repórter ali que ele quer simplesmente uma história. Repórter interpretado brilhantemente por Richard Conte. Tem o Raymond Burr também no elenco e ele é um noir que nos coloca pelo lado feminino. Isso é bem interessante porque ele escapa daquela misoginia padrão da época dos anos 40, dos anos 50 e aquele rigor cinematográfico do Fritz Lang. Ele sabe contar uma história, sabe nos colocar sempre à beira do assento. Arrepiante mesmo a forma como a investigação
vai continuando em cima dessa protagonista, vai chegando até ela pouco a pouco, o desespero dessa mulher que vê sua vida completamente destruída. Mas nós temos, no último terço, uma grande surpresa, uma reviravolta que meio que quebra com o que nós estávamos assistindo. Nós esperávamos ali uma derrocada moral, acontece algo um pouquinho diferente, mas filmaço, deem uma chance. Vikings, Os Conquistadores, é a história de guerra durante várias décadas de dois povoados, os Vikings com essa outra galera nada legal, um filho bastardo, uma princesa sequestrada e muitos conflitos. Vikings tem como protagonistas a Janet Leigh, né, interpretando essa princesa, Kirk Douglas ao lado de Tony Curtis. Janet Leigh e Tony Curtis interpretam, né, fazem um casal romântico e, no filme e na vida real eles tinham um relacionamento, eles que são pais da Jamie Lee Curtis, né, e no filme a grande estrela é o Kirk Douglas, né, porque a direção é do Richard Fleischer, é incrível na trama, na aventura, nas sequências de ação, em especial num barquinho e também a final dentro de um castelo, mas o Kirk Douglas, né, em seu aparato físico, guiando cada cena, sempre incrível, e é isso que coloca Vikings entre as melhores opções dentro do gênero de aventura daquela década, e tem várias historinhas legais, né, relacionadas aí ao Kirk Douglas, porque ele bateu uma aposta com o time de produção, né, todo o elenco de produção, ele falou, quem chega com a maior barba no primeiro dia de gravação vai receber um prêmio. Todo mundo chegou no dia com uma baita barba, somente o Kirk Douglas, né, que pregou uma peça em todo mundo, completamente barbeado. Tem a história da lente de contato que ele utilizou, que o personagem é cego de um olho, exatamente um conflito com o Tony Curtis, e a lente doía pra caramba. Ele conseguiu utilizá-la somente por 5, 10 minutos, ou seja, um inferno para gravar todo o filme. E também tem a sequência ali, essa física, né? Porque perguntaram uma sequência dentro de um barquinho, você vai precisar de um dublê para fazer essa cena, que ele tem que caminhar meio que em um lugar ali pouco provável, que eu não vou dar spoilers. E ele falou, não, vou fazer tudo sozinho, não preciso de dublê. E ele foi o único a conseguir o feito de, né, andar sobre algo improvável. Assistam Viking, deem essa chance, vocês vão adorar. Conspiração Sinistra é um drama com essa pegada de conspiração sobre essa jovem que teve um evento traumático, né? Pessoas que atentaram contra sua família em sua infância e adolescência, agora adulta, ela tem a oportunidade de vingança, só que a forma como essa vingança vai acontecer envolve até um atentado, é aí que ela vai se perguntar se aquilo é certo ou não. Tem até a jovem Audrey Hepburn no elenco, né, no início da década de 50, interessante para quem gosta de conspiração e para quem gosta de um bom drama, um pouquinho cansativo em sua história, mas vale a pena e pode inclusive te arrancar algumas lágrimas. O Czar Negro, Joseph A. Lewis como diretor, Glenn Ford como protagonista, um dos maiores astros do filme noir, em uma obra menor, mais desconhecida, conforme a nossa lista sugere, sobre um homem que vai se infiltrar em uma grande máfia e vai ter que lidar com essas grandes problemáticas. Para quem gosta de um noir misturado com esse jogo de policiais infiltrados, pessoas infiltradas em organizações criminosas, pode dar um play. Ele não envelheceu tão bem quanto outras opções dentro desse gênero, mas para quem ama o Glenn Ford, né, esses astros aí do mundo noir, pode assistir, que vale a pena, e é extremamente desconhecido. Aí você vai colocar um filme que ninguém assistiu na sua listinha de assistidos. Almas em Fúria, Anthony Mann à frente da direção, Bárbara Stanwyck como protagonista nesse faroeste novelão, né? Para quem gosta de uma boa novela ou aquelas séries em formato de novela tipo Bonanza dos anos 50, anos 60, série eterna, e quer algo no formato cinema condensado em apenas 2 horas ou 1 hora e 50, The Furious, em seu título original, é quase perfeita. As trapalhadas de uma família, não é nada de comédia, né? Trapalhadas, parece que eu tô falando de um filme diferente, mas é uma família. Tem um pai com a filha de 20 e poucos anos, ela se apaixona exatamente pelo maior rival do pai, e é aí que nós vamos ter vários jogos de enganação entre esses 3 personagens, sempre personagens um pouquinho problemáticos na forma de exibir um comportamento para a sociedade. A gente não torce, essa é a verdade, para nenhum dos personagens, a gente não se identifica com nenhum deles. A Bárbara Stanwyck, em uma persona diferente
das quais nós estamos acostumados a vê-la interpretando mulheres fortes, aqui uma mulher ali que com seus problemas, que acaba sendo vítima, às vezes, de homens aí, nesse jogo de dinheiro. Interessante, para quem gosta da Barbara Stanwyck, vai querer assistir, e para quem gosta de um bom western, novelão, também pode dar o play. O Golem, um povoado está sofrendo injustiça e vai despertar esse Golem para combater tudo isso, só que as coisas não vão acontecer da forma como foi planejado, muitas coisas vão acontecer. Obra curta, rústica, né? Filmes de 1920, 21, 22, 23, tem muito texto, cenas curtíssimas em virtude das limitações das câmeras utilizadas à época, e então vale mais pelo valor histórico para entender por onde o terror começou de uma forma aí no final da década de 10, início da década de 20. E o legal dessas obras mais clássicas mesmo, né, obras no seu período do cinema mudo, é que você encontra muitas delas em domínio público, ou seja, tá em várias plataformas, aqui nessa plataforma mesmo você encontra ela. Então aí, quer algo mais rústico dentro do cinema, coloque o Golem aí, mas não espere tanto entretenimento, é mais ali para conhecer onde tudo surgiu. Agora sim, você quer entretenimento? O pecado mora ao lado. Billy Wilder como diretor, talvez o maior nome da comédia de todos os tempos, Marilyn Monroe como protagonista. Esse é o meu filme favorito da Marilyn Monroe e é o filme que, na minha opinião, ela está mais bonita, né? É a história desse camarada que tem a família perfeita, a família sai de férias, ele fica nesse apartamento. O que ele não sabia é que ele tinha uma vizinha bonitona, interpretada pela Marilyn Monroe, e agora ele vai de alguma forma tentar se manter fiel à sua família, à sua esposa. Filme até que demonstra uma ingenuidade, uma trama bem simples e indicada para todos os públicos, apesar de ter essa trama de traição incrível, desde a composição de cenário, que são pouquíssimos mais dentro desse apartamento mesmo, diálogos rápidos, Marilyn Monroe incrível em seu modelo de atuação. Filme aí para você automaticamente vai colocar na sua listinha de conforto. Billy Wilder aí, para mim um dos melhores, talvez no top 5. Você pode assistir qualquer coisa relacionada à comédia na carreira do Billy Wilder. Ascensor para o Cadafalso, uma obra francesa da década de 50, em um modelo aí já quase neo-noir, né? Porque apesar de estar contido numa época em que o cinema noir estava no final de sua trajetória, é da Europa, né? Então a gente pode considerar aí um neo-noir ou um noir francês. A história, Jeanne Moreau primeiro como protagonista, a história de traição aí, uma esposa que planeja a morte de seu marido com o seu amante, o amante coloca esse plano em execução, mas nós vamos ter a figura de um elevador. Eu não vou falar mais nada, você vai ter que descobrir o resto da história, essa grande corporação, esse elevador, esse assassinato incrível, tensão ali do momento 30, quando acontece o grande fato, até o final, quando os créditos aparecem. Lumal, com certeza não é assim a pronúncia desse grande diretor da França. Muitos filmes, o auge mesmo desse diretor foi dentro do campo do drama, da comédia, aqui fazendo esse noir maravilhoso, um bom noir francês, décadas de 50, de 60 até início da década de 70, são irresistíveis. Você pode maratonar aí uma grande leva, 10, 15 filmes que eles vão te divertir. Tô sempre indicando os noir aí da Europa. Quando Fala o Coração, Alfred Hitchcock à frente da direção, Gregory Peck ao lado de Ingrid Bergman, sobre essa mulher que trabalha nessa clínica psiquiatra e tem um novo médico que surge. Ela inicia um relacionamento com um homem, mas aos poucos ele começa a demonstrar uma personalidade aí meio problemática. Nós vamos entrar na cabeça da nossa protagonista, tentando de alguma forma esmiuçar quem é esse homem realmente. Ele é quem ele diz, quem é sua carteirinha, né, coloca o nome ali, é aquele camarada mesmo. Alfred Hitchcock em uma obra que vai mesclar romance com aquele tradicional suspense lá, sob a sombra de uma dúvida, com Joseph Cotten, misturado com aqueles filmes do Cary Grant que o diretor fez também. Então bem legal, para quem gosta aí dessa mistura ímpar, pode assistir dentro da década de 40, Alfred Hitchcock. Você não encontra filmes ruins desse diretor. As Três Noites de Eva, a parceria entre Barbara Stanwyck e Henry Fonda, acontece nesse navio, um jogo de enganação. Um homem se apaixona por essa golpista tem um pai também golpista. Inicialmente eles estão interessados unicamente em dinheiro, mas essa
paixão vai ficando mais intensa, fugindo até aos golpes tradicionais. Uma comédia quase screwball, não tão rápida quanto aqueles filmes do Cary Grant, mas se destaca por essa parceria, por essa alocação dentro de um navio e por jamais entregar por completo ao espectador o que de fato está acontecendo, o que de fato os personagens estão sentindo. Então você quer uma das melhores comédias dos anos 40, assista essa parceria aí, Stan Wick e Fonda. Da comédia nós vamos para o noir novamente. Laura, um dos melhores filmes dos anos 40, é sobre esse detetive que acaba se apaixonando pela mulher que ele está investigando a sua morte. Ele vê um quadro da bela donzela, interpretada por Ginny Tiernan, fica completamente apaixonado e vai tentar, de alguma forma, descobrir quem cometeu esse crime. É claro que nós vamos ter uma grande surpresa, um grande plot twist, um dos maiores dessa década de 40, que vai alterar completamente os caminhos dessa história. Como protagonista, o nosso incrível Dana Andrews, um dos meus favoritos, como vocês já sabem, dentro desse gênero. Tem até o jovem Vincent Price, uma grande atuação, enfim, olha, a gente viu muito ator na década de 50, 60, 70, aqui, até década de 80, aqui iniciozinho da década de 40, 44, 45, então Laura, um dos maiores filmes no ar de todos os tempos. E fica a pergunta, qual a sua femme fatale preferida? Tem muitas, né? Barbara Stanwyck, Laura, a Lauren Bacall, tem a Rita Hayworth, Elizabeth Scott. Daqui a pouco eu vou falar sobre outra, né? Vou deixar a Graham, né? A Gloria Graham, vou falar daqui a pouquinho. Noites de Circo, essa obra pertence à enorme filmografia de Ingmar Bergman. Eu separei ela nesse vídeo em especial porque ela pertence ao período pré ali o genial, né, a partir de Morangos Silvestres, a partir de O Sétimo Selo. Então aqui é o momento em que ele começava a exibir ali os seus traços de todos os filmes que nós estávamos acostumados a partir dessa de 56, 57 até ali o início, o final dos anos 80. O Bergman que continuou dirigindo até 2003, se eu não estou enganado, aquele Sarabande morreu em 2007, 2008, no mesmo dia que morreu Michelangelo Antonioni, duas lendas, um cinema inclusive muito parecido. Esse filme é sobre um camarada que comanda esse circo, sua esposa, o amante, esse triângulo aí dos infernos, em um drama retratando aí não só a figura da traição, a figura das inconsistências humanas, mas também o circo, né, como um Bergman está acostumado. Então você quer aí, primeiro, né, eu indico, para quem nunca assistiu nada do Bergman, comece pelos mais tradicionais, os dois citados, Persona, Gritos e Sussurros, Vergonha, né? Tem aquele Fanny Alexander é um filme mais gigantesco, né? Concebido no formato de uma minissérie. Aí depois você procure por Mônica e o Desejo, que eu acho que já recomendei aqui no canal, e Noites de Circo também, tem o Mágico, lá de Magician, final da década de 50, só tem filme bom, ou quase, né? Eles têm uns tiros na água aí, no iniciozinho da carreira, período early Bergman, como eles chamam nos Estados Unidos, mas enfim, assistam. Você gosta de um cinema existencial, Bergman, o maior de todos. Agora sim, né, pedrada, Os Corruptos, Fritz Lang à frente da direção e o trio infame, Glenn Ford, Lee Marvin, iniciozinho de carreira ou de protagonismo dentro de Hollywood, e a nossa femme fatale, Gloria Graham. Na minha opinião, a minha femme fatale preferida é a Elizabeth Scott. Eu até falei, eu esqueci de citar a Veronica Lake, por exemplo, que é incrível, a baixinha mais amada de Hollywood, mas a Gloria Graham é a mais atraente, é a mais que consegue envolver o espectador, mesmo os personagens. Incrível, incrível. E nesse filme existe, primeiro, a história ali de um policial que vai buscar, primeiro ele está investigando essa máfia descobre, essa investigação vai atentar contra a vida desse policial, vai atingir uma pessoa amada por ele, e aí nós vamos ter um jogo de vingança conhecido, primeiro por sua genialidade dentro desse gênero, mas principalmente pela infame cena do café.
vocês jamais vão encontrar uma cena mais desconfortável, que mais exemplifique o que foi esse machismo à época dentro de Hollywood, principalmente dentro do gênero noir, envolvendo exatamente Lee Marvin e Gloria Graham. Uma cena que jamais vai sair da sua cabeça. Incrível, obra-prima. Você vai querer assistir, principalmente se você gosta de filmes de detetive, a cada 2 anos, sempre revisitar essa grande obra. Deem uma chance a The Big Hit, em seu título original, e deem uma chance a toda a filmografia do Fritz Lang. Eu acho que eu já falei de uns 10, 15 filmes desse diretor aqui no canal. O Homem dos Olhos Esbugalhados. Um repórter vai servir como principal testemunha em um caso, conseguirá uma condenação, mas após o julgamento ele começa a se perguntar se o que ele viu nesse caso realmente aconteceu, se aquele era realmente o culpado. É aí que nós vamos ter uma segunda parte da trama, quando esse próprio repórter vai se ver como principal suspeito em um outro crime, é aí que ele vai meio que adentrar a pele do nosso primeiro suspeito. Peter Lorre como um dos protagonistas nessa obra, que é considerada pelos principais historiadores do mundo noir como o primeiro filme noir de todos os tempos. Muita gente se divide entre O Homem dos Olhos Esbugalhados e O Falcão Maltês, né? O Homem dos Olhos Esbugalhados, para mim, é mais um suspense. Então eu considero O Falcão Maltês o primeiro noir de fato. Mas tem o Peter Lorre no elenco, né? Não é o protagonista. Tem aquele jogo de sombras tradicionais dentro do gênero de noir. E esse prédiozinho, né, onde aconteceu esses casos. Um filme bem soturno, bem macabro em seu desenrolar. Então assistam, vale a pena. Não é um dos melhores filmes do mundo ou dentro do gênero noir suspense, mas vale a pena conhecer. Baixeza, olha esse trio: Burt Lancaster, Yvonne de Carlo e Dan Duria. Qual tipo de personagem o Dan Duria interpreta em Baixeza? Claro, o vilão, né, do filme é sobre um homem que meio que saiu da prisão, ele está tentando reconstruir a sua vida, vai conhecer ou ter de volta o antigo par romântico, mas ao mesmo tempo que ele reencontra essa mulher, novos jogos de enganação, né, a figura da decepção surgirá e também a figura da vingança. O Burt Lancaster aí, nesse período, fazendo muitos filmes no ar, nessa obra que é de uma frieza com o nosso protagonista. Aliás, nessa época, o Burt Lancaster estava sofrendo na mão de femme fatales, esse Baixeza, em seu título original Criss Cross, e tem também aquele filmaço The Killers, né, que o Burt Lancaster interpreta um boxeador, uma dobradinha perfeita para você assistir aí um belo fim de semana. Então deem uma chance a Criss Cross e Dan Duria, sempre interpretando vilões, personagens ruins, mas todo mundo, para você pegar histórias de quem o conheceu, era um homem super gentil, então indo completamente em um caminho oposto do seu personagem em frente às telas, aí o grande astro, o grande vilão do mundo noir, sem dúvidas. O Vingador Silencioso. Agora nós vamos avançar um pouquinho no tempo, na década de 60, nesse faroeste, que na minha opinião é um dos melhores de todos os tempos, espaguete italiano, direção do Sergio Corbucci como protagonistas, Klaus Kinski como vilão e Jean-Louis Trintignant, ator francês dentro desse espaguete italiano. É uma história de vingança, né, envolvendo esse personagem mudo, esse pistoleiro mudo, exatamente contra o Klaus Kinski. Por que que ele se destaca? Porque ele é visualmente estonteante e, mais do que isso, é um faroeste embaixo de muita neve, é um faroeste completamente amoral em seus personagens antagonistas, em seus vilões, com cenas ali que nos perturbam, ao mesmo tempo que nos deixam esse sentimento de completa fascinação pelo que nós estamos assistindo. Então deem uma chance a O Grande Silêncio, em sua tradução literal, e também a parceria, falei de dobradinha, tem outra dobradinha, o Django, né, da década de 60, que é do Sergio Corbucci. E fica a pergunta, qual que é melhor? O Grande Silêncio, né, ou o Django? Para mim, esse filme que eu estou indicando consegue superar, mas Django é demais também, com aquela trilha sonora fabulosa. Essa trilha sonora, se eu não me engano, também desse filme que eu estou indicando, é do Ennio Morricone, né? Grande aí, especialista na parte de trilhas sonoras.
Mr. Klein, ou em seu título em português, Cidadão Klein, Joseph Losey à frente da direção, Alain Delon como protagonista, nessa obra que acontece na Paris tomada por forças nazistas em meio à Segunda Guerra Mundial, e tem esse homem que ele tem uma vida muito boa, francês, ele compra objetos de judeus a um preço muito baixo, em virtude do desespero daquele povo, e vende por um preço lá altíssimo. É assim que ele vive até o momento em que ele é implicado como judeu. É aí que ele inicia uma batalha pela sobrevivência, é aí que ele se dá conta do cenário em que ele está envolvido, do mal que ele fez ao tentar tirar proveito daquele povo. Filme incrível, a atuação do Alain Delon só fica abaixo de O Samurai, né, aquele filme do Melville que eu já falei aqui na plataforma. Então dê uma chance, drama mais lento, mas ao mesmo tempo fascinante, e uma obra de conforto. É aquela lentidão positiva. O filme poderia ter 4, 5 horas de duração que a gente assistiria e não piscaria da mesma forma. Então dê uma chance, e esse grande diretor, né, o Joseph Losey, dirigindo esse astro, o Alain Delon. Chegamos ao final dessa pequena maratona com filmes clássicos, ao lado de 2 opções para você continuar dentro do mesmo tema assistindo e maratonando clássicos de hobby.